Você coloca aí no YouTube, qual é a cor de Cristo? Joilson de Assis. Qual é a aparência de Cristo? Cristo, ele tinha um mistério com ele. Esse mistério acompanhou a igreja do passado. Mas aí, como surgiu o gnosticismo, e o gnosticismo dizia que Cristo não tinha corpo, aí eles deixaram essa doutrina de lado. Até o ano 300, 400, a aparência de Cristo era discutida. Tem 3 cartas romanas, uma apresenta Jesus aloirado, outra apresenta Jesus loiro, branco. Cristo era filho de Davi, Davi era louro, Davi era ruivo. Cristo era diferente da sua raça. Os judeus são chegados na cor, mas Cristo era louro. Isso está no Santo Sudário. Mas mesmo ele louro e diferente de sua geração, porque Davi era louro, então veja aí a cor e a aparência de Cristo, o mistério da cor e da aparência de Cristo. Ainda existia outro mistério. Cristo mudava de aparência. Tome! Geralmente Cristo se apresentava para um romano como romano. A aparência de Cristo transcendia, ele mudava de face, como um camaleão. Você não sabia dessa não, né? Pois saiba, Chiquinho já foi padre. Cristo era ruivo. O ruivo é aquele branco vermelhinho, né? Cristo tinha 1,60 m e era ruivo. Não importa a cor e o jeito de Cristo, né? Aí cada um puxa Jesus Cristo para sua sardinha. Tem gente que quer que Cristo seja negro, tem gente que quer que Cristo seja ruivo, tem gente que quer que Cristo seja não sei o que lá. Está entendendo? Mas aí é nosso querer. Mas a história apresenta Cristo como ruivo. A Igreja Católica tem razão. Cristo era ruivo de 1,60 m de altura. Aí tem base bíblica? Tem. Cristo é filho de Salomão, que era ruivo. Filho de Davi, que era ruivo. Davi era desprezado porque era ruivo. Então a cor original de Cristo era ruivo. Era grega. Porque Davi veio de Raabe, a meretriz. E a Raabe, a meretriz, era grega. E os gregos são ruivos. Entendeu? Os cananeus tinham olhos azuis. Então, porque hoje, até a propaganda, se você tem que fazer uma propaganda, você tem que botar pessoas porque é tanta frescura hoje, você tem que não sei o que lá, aí está valorizando demais Tem um amigo meu que está me assistindo, que ele passou no concurso, mas ele não entrou, porque ele era branco. Aí tem a cota não permitiu. Então a gente está cheio de frescura hoje. Não importa a cor de Cristo, importa que existe Cristo, mas que Cristo tinha uma cor, tinha. Cristo era ruivo. E pronto. Né? Porque Davi era ruivo. Mas o cara que é chegado na cor quer que Cristo seja negão. O cara que é japonês quer que Cristo seja japonês. O cara que é chinês quer que Cristo seja chinês. Mas aí vem o mistério. O mistério é que Cristo, segundo a igreja antiga, transcendia de aparência. Cristo parecia com a pessoa que via ele. Tony! Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Cristo não é filho de Davi? E Davi não era ruivo, gente? Ou você vai dizer que Davi não era ruivo? Davi era ruivo. A Bíblia fala que Davi era ruivo. E o filho de Davi tem que ser ruivo. E a mulher que Davi escolheu como mulher, que era a mulher de Urias, era ruiva, ela era vermelha, era uma lagarta de fogo. Então assim, hoje está tão difícil que a gente tem que dizer que Jesus Cristo era chinês, era japonês, porque não pode ser branco. Nós se lascou. Nós que é branco, somos uns lascados. Nós não prestamos para merda nenhuma. Já! Eita! Alguém pode me chamar de branquelo e eu não posso fazer nada. Mas se eu chamar alguém de alguma coisa, aí eu sou lascado. É a questão da ideologia do anticristo, né? Colocar grupo contra grupo.
Cristo era ruivo. O Santo Sudário mostra isso. E tinha 1,60 m. E Davi tinha 1,60 m. Salomão tinha 1,55 m. E Salomão era ruivo. Então, geneticamente falando, Cristo era ruivo. Os cananeus eram branquelos dos olhos azuis, porque os cananeus eram gregos. E Raabe, a meretriz, grega. A mulher de Davi, ruiva. Davi, ruivo. Aí a gente quer forçar a barra e dizer que Cristo era não sei o que lá, porque é assim que é melhor, tal. Cada um tem suas preferências, né, meu irmão? Cada um tem suas preferências. Mas agora virou pecado ser branco. Você que está me assistindo é um branco, você é um pecador miserável, porque você não presta. Porque nós não presta porque nós é branco. Se Cristo for branco, o que é que tem? Cristo não era branco, Cristo era ruivo. Mas existia essa questão, né? Pastor, Davi não é pai de Jesus. E é pai de quem? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era da família de Davi, velho. A família de Davi. Jesus, filho de Davi. Davi era ruivo. Betseba, ruiva. Não, mas não pode, Jesus não pode ser ruivo. Jesus não pode. Por que não? Nós estamos vendo aí a ideologia do anticristo no mundo. Você que é ruivo, você é um lascado. Você que é branco, você é um ferrado. Você só presta se você não for branco, né? Mas, ei, peraí, velho. Peraí. Betseba era ruiva, Davi era ruivo, Salomão era ruivo. Era uma dinastia ruiva. Esaú era ruivo. Vai dizer que todo judeu é chegado na cor? Não é. Existem judeus de todo tipo. Agora, né? Agora, tem um mistério da transcendência da aparência de Cristo. Olha! E esse mistério, o primeiro pastor a falar foi eu. Pode olhar. É o mistério da aparência de Cristo. Esse mistério tem partes na Igreja Católica dizendo esse mistério. Existem escritos aos primeiros 300 anos da Igreja que Cristo se transcendia. E está na Bíblia. Maria Madalena não conheceu Jesus. Os discípulos não conheceram Jesus. Cristo mudava de apapá. De quê, pai? Apapá. Cristo parecia ruivo para os ruivos, moreno para os morenos, romano para os romanos, grego para os gregos. Ele era um camaleão. Aí essa doutrina ela foi sufocada no ano 300 depois de Cristo. Cristo mudava de aparência. Olha, não é interessante isso, né? Veja aí, tem um vídeo nosso de 2, 3 anos atrás que eu falo sobre a aparência de Cristo. Aí eu te mostro provas da Igreja Católica, provas históricas, né? Então, assim, Cristo tinha uma carne, e essa carne veio de Maria. E Maria era descendência de Davi. Maria era uma ruivinha e tinha 12 anos. Andaram com ele e não conheceram, sim. Por quê? Porque ele transcendia a imagem. Cristo aparecia novo, é como anjo. Anjo aparece criança para criança, anjo aparece velho para velho. Entendeu como é a coisa? Cristo transcendia a aparência. Ele é além de tudo isso. É porque hoje existe um interesse do anticristo de sectarizar. O que é sectarizar? Gerar grupos. Grupos contra grupos. Um grupo querendo ser tadinho e coitadinho e querendo fazer os outros ser vilão. Aí eles escolheram que os brancos são horríveis e não prestam. Eu não digo para você, todo ser humano tem bom e ruim. E lembre que todos os grupos que existem na Terra já dominou a Terra. Artaxerxes, qual era a forma física de Artaxerxes? Qual era a forma física dos babilônicos? Eles dominaram no mundo e foram terríveis.
né? Então, esse negócio de aparência pouco importa, mas Cristo teve uma aparência. Mas tem esse outro mistério aí, que é um mistério misterado maravilhoso, que é a transcendência de Cristo. Se Cristo aparecesse aqui no Nordeste, Cristo ia aparecer que nem a gente, orelha grande. Se Cristo aparecesse no Rio de Janeiro, ia aparecer como carioca. Quantos que é? Se Cristo aparecesse lá no Rio Grande do Sul, barbaridade, tchê. Cristo aparecesse lá em Minas Gerais, Cristo dizia, que trem é esse, meu irmão? Aí Cristo transcende os nossos grupitos, que eu estou falando no original grego. Então, como eram os faraós? Existiam vários faraós. Teve até faraó chinês. Eu provo para você que houve faraó chinês. O Egito já foi dominado por vários povos. Na época de Jesus, na época de Davi, existia a xenonó. Xenofobia. O que é xenofobia? É discriminação de branco. Isso está acontecendo na África hoje. A África do Sul está expulsando os brancos. E estão ficando pobres. Os brancos estão sendo colocados na favela, os empregos estão sendo dados só aos brancos, só a quem não é branco. E eles estão dizendo, a África não é dos brancos. Então estão expulsando. Está havendo hoje, today agora, a xenofobia. Na época de Cristo existia a xenofobia. Os judeus não gostavam muito de branquelos. Por quê? Porque remetia a gregos. Mas Jesus Cristo tem uma forte descendência grega. Aquela região eram dominados pelos gregos, né? Tudo ali era parente. Grécia, Troia, Jericó, os cananeus, heveus, heteus, amorreus, eram tudo branquelos. Agora, os babilônicos, não. Aquela região de Babilônia, Iraque, Irã, sempre foi daquela região, daquele jeito, né? Então, isso é a questão de, como é o nome que se fala? Estudo da genética. Mas o mistério que eu posso acrescentar para você é que Cristo, ele tinha uma aparência, ele não era alto, ele tinha 1,60 m de altura, que era a altura mediana da época, né? Só os vikings tinham 2 metros, e ele era branco, porque Maria era branca, porque veio da descendência de Davi. As pessoas estão odiando essa história, que Jesus Cristo era branco, porque nós brancos não presta para nada, né? Daqui a pouco a gente vai se pintar, porque a gente vai querer ser de outro jeito. Mas não existe isso. Gente, como as pessoas não querem ser discriminadas, não discriminando nós também não. Por que uma pessoa diferente entra na universidade tirando a mesma nota que eu? Porventura a sua dinastia é mais importante do que a minha? Então, estão se criando muitas leis, dizendo que um grupo de pessoas é boa e outro é ruim. Mas, na verdade, todo ser humano é ruim. Bom é Deus, né? Mas hoje está voltando a xenofobia. As pessoas, elas estão, assim, querendo ser vítima, eu tenho orgulho de ser isso, eu tenho orgulho de ser aquilo, né? E estão desprezando os outros por sua etnia. E aqueles que não querem ser desprezados ficam desprezando os outros, né? Cristo era ruivo. Porém, tem 3 cartas romanas. Essas 3 cartas romanas, Roma mandou. É muito mimimi, né, pastor? É muita frescura. Não importa isso. Nós somos tudo misturado. A minha mãe era loura, a irmã dela era morena, o meu avô era moreno, minha avó era loura português de um lado, de outra judia, alemã. Então, isso é muita frescura que o diabo gera para criar briga entre nós. Aí vai dizer que o louro é ruim, que o branco é ruim, que fulano é bom. Gente, por favor, se vocês não querem ser discriminados, não discriminem nós não. Hoje o cara fica até com vergonha de dizer que é branco.
Está entendendo? Porque branco não presta, branco é ruim. Essa turma está crescendo muito, muito. Agora chama eles de qualquer coisa para tu ver. Mas eles podem chamar nós de tudo. Cristo tinha uma cor, tinha sim, e Cristo tinha uma nacionalidade. Jesus Cristo era judeu, e pronto. Jesus Cristo não era brasileiro, não era alemão, mas na verdade, antes de Jesus Cristo ser judeu, Jesus Cristo era humano. Entendeu agora? Senhor. Então assim, esse negócio da aparência de Cristo, Cristo tinha uma aparência. E tinha uma nacionalidade, tinha uma raça. Mas a raça de Cristo era humana. E ele também transcendia. Ele transcendia. Tinha hora que Cristo aparecia como romano. Aí tem 3 cartas romanas. Uma apresenta Cristo como amarronzado. Eu li essas cartas. O outro apresenta Cristo como aloirado. E outro diz que Cristo era diferente de sua etnia. Ou seja, Cristo era diferente dos judeus. Cristo tinha aparência gentílica. Ou seja, Cristo não era judeu, mas tinha aparência de outros povos, ou seja, grego. Olha, gente. O importante é que todos nós somos filhos de Deus. Mas tem gente que não quer ser discriminado, mas discrimina a gente. E isso o diabo interessa demais, porque ele quer gerar grupos que se comportam como vitiminhas e grupos que se comportam como vilões. Mas na humanidade, todos os grupos foram vilões e foram vítimas. Todos. Lembre que o mundo já foi dominado pelos babilônicos, o mundo já foi dominado pela Etiópia, o mundo já foi dominado pelos mesopotâmios. E os caras eram faca na caveira e matavam com força. Então, não adianta, fulano é bom, ciclano é ruim, a raça de fulano... Isso é o que o diabo quer, que a gente brigue por isso. Cristo tinha uma etnia, tinha. Cristo era judeu? Era. E ele mesmo diz, a salvação vem dos judeus. E ele era a salvação. Ele falou com a boca dele. Aí quem não gosta de judeu diz, não. Sim, mas aí cada um tem sua opinião. Mas o que a história apresenta é Bíblia. Cristo tinha uma etnia branca. Mas não, Cristo não pode ser branco. Por que não pode? Por que Cristo não pode ser branco? Será que tem alguma cota? Não, Cristo tinha uma etnia. Ele era judeu, mas ele era de etnia grega também. Porque você vai encontrar várias pessoas, de etnia grega e de outro povo. A gente encontra vários parentes de Cristo que não eram judeus, eram casados com judeus, Agora tem esse mistério aí maravilhoso que eu provo na Bíblia, provo na história, que Cristo transcendia o rosto. Às vezes você falava com Cristo e não sabia que estava falando com Cristo. Olha que maravilha. Sabe qual é a cara de Cristo? A cara de Cristo é a sua. Tome! Tem até aquela música, qual é o rosto de Cristo? A cara de Cristo é a sua, é a cara do amor. Cristo é a cara da felicidade. Cristo é a cara da riqueza. Cristo é a cara do melhor amigo. Você pode ver Cristo nas pessoas que te ajudam e que te amam. Cristo é a cara das pessoas que te amam. Amém? Mas, historicamente, Cristo, ele tinha uma religião. Cristo era essênio. Eu provo isso. Os discípulos no caminho de Emaús não conheceram Cristo. Maria Madalena, que era tão íntima de Jesus, não conheceu Cristo. O próprio Tomé ficou na dúvida. Tu és o Cristo mesmo? Como é que tu passasse a parede? A porta. Então, o Cristo é mistério em cima de mistério. Cristo transcendia a aparência, mas perante a história, Cristo era de etnia grega. Davi, Aí Cristo tem 1,60 m, olhos claros e azuis, porque os cananeus, fariseus e teus, eles eram de olhos azuis, eram gregos, E aí houve uma dinastia grega
E as famílias casavam entre família. Você casava com irmã, casava com prima. As tribos casavam entre si. Dificilmente uma pessoa da tribo casava com outra tribo. A tribo de Assé com a tribo de Manassés. Geralmente era a tribo de Manassés com a tribo de Manassés. Tribo de Assé com a tribo de Assé. Tribo de Judá com a tribo de Judá. Com isso geravam etnias. O inimigo nos odeia, né, pastor? Odeia. Ele quer causar confusão, né? Ele, para causar confusão, ele causou confusão no céu, não vai causar aqui na terra. Ele só não destruiu nós porque existe o Espírito Santo. Jesus era muito bonito. Ele era um príncipe, ele já nasceu príncipe. São os comentários, né? Aqui, pastor, eu tenho medo de conversar com pessoas de outras etnias. Eles são rudes, às vezes fechados. Só gostam dos seus. Tá tendo um problema, né? Você mora aí nos Estados Unidos, né? Tá tendo problema porque eles estão chegando para a etnia dizer que a sua etnia é melhor do que a outra etnia. Aquela etnia não presta, a sua presta. Aí fica um grupo de pessoas odiando outro grupo de pessoas, entendeu? É isso que o diabo quer, entendeu? Então assim, graças a Deus que o Brasil não tinha esse problema. Vai ter porque eles vão aplicar, né? Mas aqui no Brasil tem até cartas de Cabral, cartas dos colonizadores dizendo que o Brasil era diferente. Os colonizadores dormiam com as índias, os índios dormiam com os negros dormiam. Uma confusão danada. De noite só via a sombrinha andando para um lado para outro, lépora geral. Então houve uma mistura maravilhosa no Brasil, não houve? O brasileiro é uma mistura maravilhosa, né? Que maravilha, gente. Então, veja aí, mistério da cor de Cristo. Dê uma olhadinha. Joilson de Assis. Aí fala sobre a etnia de Davi, a etnia de Maria, né? A religião de Jesus era essênia, tá? Ok?